Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com Gari e qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então todo mundo conhece a figura do Gari, essas pessoas que fazem a limpeza das ruas em nossos municípios. Eles recebem esse nome em razão do empresário francês Aleixo Gari, no ano de 1876, ter firmado um acordo com o Ministério Imperial para limpar as ruas do Rio de Janeiro. Então, a origem da etimologia da palavra Gari é o sobrenome desse empresário francês, do Aleixo Gari. Com relação à figura do Gari, quando ela aparece em nossos sonhos, o subconsciente faz uma associação entre fazer uma faxina, uma limpeza emocional em nossas vidas. E não é só com relação à figura do Gari por ele fazer uma limpeza. Nós precisamos entender um pouco sobre isso e essa associação feita pela nossa mente. Então, o Gari, quando ele é designado para um trabalho, ele recebe um trecho de uma rua para percorrer e fazer a limpeza dela. Então, dentro do município, nós temos um percurso pré-delimitado pelo Gari, aonde ele vai fazer essa limpeza. Dentro desse percurso, ele tem que levar alguns apetrechos, em razão, às vezes, de chuva ou sol muito forte. Boné, capa, uma roupa mais resistente, água para se hidratar. Ele tem os equipamentos também que ele usa, vassoura, pazinho, às vezes uma enxada, um pá e o próprio carrinho que ele usa para recolher o lixo. Dentro desse trajeto também às vezes ele tem que fazer uma pausa, descansar, tem que se hidratar, ele tem que às vezes se esconder um pouco da chuva quando aumenta, quando fica muito forte ou um sol escaldante. Então ele tem esse percurso, esse trajeto. É dentro desse trajeto pré-delimitado que ele vai fazer o trabalho dele. E é com relação a todos esses elementos que o nosso subconsciente faz essa associação. Então muitas pessoas passam diariamente sobre alguns garis fazendo esse serviço. Às vezes alguns deles estão parados um pouquinho, descansando, em razão, como eu disse, do sol forte ou da chuva, pensando um pouco na vida. Imagina se eles fossem, por exemplo, ficar reclamando o dia inteiro das pessoas que jogam a sujeira ali de forma mal educada até. Esses garis, eles, na minha opinião, deveriam ganhar mais pelo trabalho que fazem, deveriam ser mais valorizados. Mas eles não fazem isso, eles não ficam praguejando, eles fazem o serviço deles. Se eles, por exemplo, ficassem estressados pela ação de outras pessoas fazendo a sujeira, no final da tarde eles chegariam em casa nervoso, estressado, às vezes descontando na família. Então, dentro desse percurso que ele faz, do trabalho que ele tem que fazer, ele também tem que manter um autocontrole sobre isso. Não ficar se estressando em razão da sujeira que outras pessoas fazem, deixam. Todos esses elementos são usados pelo nosso subconsciente para a associação e interpretação do sonho, para entendermos um momento que estamos passando em nossa vida. Já falamos que é ligado à limpeza, a uma faxina emocional que temos que fazer. Mas por quê? O percurso que estamos vivendo no momento às vezes está sendo um pouco difícil. Quem nunca se viu numa situação onde tudo parece perdido? Seja uma oportunidade, seja um esforço, seja um sonho. Parece que não estamos dando conta, ficamos nervosos, estressados, as coisas não saem bem como nós queríamos. Nesse momento é fundamental olhar para dentro de nós mesmos e literalmente pararmos. Uma pausa para reencontrar nosso eu interior e não abrir mão de tudo, não largar tudo, não desistir tudo antes de completarmos esse percurso que estamos passando em nossa vida, que está sendo um pouco difícil. Dentro desse percurso,
Então temos que priorizar também a nossa tranquilidade e harmonizar a nossa mente, fazer uma limpeza emocional. É aquela imagem que eu falei agora há pouco para vocês, sobre às vezes nós passarmos do lado do gari, ele está descansando um pouco, às vezes olhando para cima, às vezes pensando um pouco na vida, descansando do serviço ali, do sol quente, às vezes a chuva que castiga, e dentro desse trajeto tentando harmonizar pensamento, colocar algumas coisas em ordem, pensando um pouquinho em problema do amanhã. Então muitas vezes nós também em nossas vidas estamos passando por esses momentos difíceis, um percurso difícil, em que parece que nada vai mais dar certo e que nós queremos desistir de tudo. É nessa hora que nós temos que parar. Temos que tranquilizar mesmo a nossa mente, é parar literalmente, fazermos uma reflexão e vermos qual é a limpeza necessária no momento para fazermos essa faxina emocional. E de uma maneira simples, como nós podemos fazer isso? Primeiro, não permitir que energia e situações negativas afetem o nosso estado de espírito. É no sentido de que entender que não somos perfeitos, ninguém é perfeito, tá? Mas que não precisamos carregar queixa das outras pessoas em nossas vidas. Lembra a figura que eu falei para vocês do gari, que se ele ficasse reclamando a toda hora do lixo que as pessoas jogam ali na rua, então no final do dia ele estaria completamente exausto emocionalmente. Na nossa vida é assim, nós não somos perfeitos e as outras pessoas também não são perfeitas. Mas nós não podemos carregar as falhas e as dependências emocionais de outras pessoas conosco. Essa carga emocional de outras pessoas conosco. Se fizermos isso, estaremos nos prejudicando. No final do dia é nós que estaremos estressados, estaremos cheios de problemas, não vamos conseguir descansar mentalmente e às vezes descontamos isso em familiares próximos, em pessoas próximas. Então, essa faxina é no sentido também de que se a ação de alguma pessoa te irritou durante o dia, não fique alimentando mais isso. Descarte, jogue fora. Então é não permitir nesse sentido que a energia, e quando eu falo energia, é no sentido de ação de outra pessoa. Situações negativas que você vivenciou também, algo que não deu certo, que não deixe isso afetar o seu estado emocional. Não leve isso consigo, não fique carregando isso consigo. Descarte, faça igual o gari, junte na pazinha e coloque no carro de lixo, esqueça. É como se aquele lixo que o gari recolhesse na rua fosse a forma figurada de ação de outra pessoa na sua vida. Alguém que te falou alguma coisa que você não gostou, uma ação de uma pessoa que te entristeceu, arrependimentos, decepções. Então encare isso como lixo. Imagina você sendo o gari e colocando as ações dessas pessoas numa pazinha e dentro do lixo empurra esse carrinho para longe. Então é uma faxina emocional nesse sentido. O que nós podemos fazer também para que essa faxina seja feita diariamente em nossas vidas? Às vezes nós temos que mudar um pouco o foco, momentaneamente. Então, dentro desse percurso, nós temos sim um objetivo que nós estamos tentando alcançar. Às vezes, para algumas pessoas pode ser só o salário no final do mês, mas um pouco mais longe nós temos às vezes um sonho maior. Então, quando nós focamos demais sobre algo, nós depositamos muita energia desse algo. Às vezes isso é um pouco prejudicial. Alguns espiritualistas o chamam de efeito Zenão. Tem um vídeo aqui no nosso canal, na playlist Espiritualidade, efeito Zenão. Se vocês se interessarem, é quando nós depositamos energia demais sobre um fato e às vezes essa energia nossa acaba atrapalhando ele de ocorrer. Então, nós temos que ter cuidado sobre esse efeito Zenão. Não depositarmos energia demais, expectativas demais e nós mesmos acabar atrapalhando a ocorrência desse fato. Então, há momentos que dentro do percurso que estamos vivendo que nós devemos mudar um pouco o foco. E como nós podemos mudar um pouco esse foco, tirar nossa mente daquele tão sonhado objetivo, mas sem deixar
de alcançá-lo, sem desistir dele. Então nós temos que descarregar a tensão. E nós podemos fazer isso através de caminhadas, exercícios físicos, através de alguma atividade artesanal, algum hobby que gosta de fazer, cultivar plantas, colecionar, por exemplo, revistas, ler um livro, assistir filmes. Então, nós temos que ter um momento de distração um pouco, para que nós possamos, nesse momento, carregar nossa energia vital, para daí sim depois, com mais empenho e dedicação, percorrer atrás do que nós queremos, tá? Beber água e respirar. Lembra a imagem do gari que eu falei para vocês? Às vezes num dia de sol forte ele tem que se hidratar. É essencial para a saúde dele. A água tem um poder curativo em nossas vidas. Ela elimina toxinas e tem o poder de detox emocional. Então a água tem todo esse poder, nós precisamos a todo momento estar bebendo água, nos hidratando. Isso é essencial para a nossa saúde emocional também, não somente física. A água é o nosso detox emocional, assim também como a respiração da forma correta nos leva a ter um maior poder de atitude e entusiasmo em nossas vidas. Então, naquele momento de estresse e nervosismo dentro de um percurso difícil que estamos vivendo, nós temos que também parar para tomar água e ver se estamos respirando corretamente, nossa postura, cuidarmos da nossa saúde física e emocional. E por fim, nós temos que investir em nós mesmos, em autoconhecimento. Nós temos que sempre estar agregando valores em nossas vidas, autoconhecimento. Procurar nos informar melhor, procurar nos ajudar melhor em alguns assuntos que estamos tendo dificuldade, procurar ajuda se não souber como, tirar conselhos com outras pessoas mais sábias que podem nos ajudar. Nós temos que ser mais flexíveis nesse sentido. Nós temos que ter um maior espaçamento para que essas coisas também caibam em nossas vidas, para que possamos também fortalecer a nossa espiritualidade interior no sentido de desenvolver, de evoluir espiritualmente. Nós não podemos só focar em materialismo no nosso objetivo, no nosso sonho. Não, nós temos que investir em nosso espiritual, o que tem dentro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Nós temos que dar paz, nós temos que carregar a nossa pilha espiritual. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse objetivo também de nos buscar esse autoconhecimento nas nossas vidas, tá? Esses assuntos que às vezes nós desconhecemos um pouco, por exemplo, como a espiritualidade, trazer eles para nós, procurar entender como que às vezes reagimos perante algumas situações, como às vezes nós podemos sair de algumas situações que adentramos e não estamos conseguindo resolver. Fazem parte desse percurso difícil que às vezes estamos atravessando. Então, se você, por exemplo, sonhou com um gari, se apareceu um gari de alguma forma na história do seu sonho, o seu subconsciente está dando alguns recadinhos para você com relação a fazer essa limpeza, essa faxina emocional, no sentido de parar, literalmente, refletir sobre a vida, procurar investir mais em você mesmo, tirar tudo aquilo que te prejudica emocionalmente, para que daí sim, melhor descansado, melhor empenhado, poder continuar, percorrer o seu trajeto que você está trilhando. Então, essa mensagem do seu subconsciente com relação a sonhar com gari através de associação é importantíssima para entendermos melhor os nossos sonhos sobre esse percurso difícil que estamos atravessando e o que podemos fazer para nos ajudar de alguma forma. Então, o seu espírito agradece, a tua alma agradece quando você para te escutar um pouco, para ver o que está de errado dentro de você e o que precisa ser tirado, o que precisa ser limpo. Esse detox emocional precisa ser feito, tá? Essa faxina emocional. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a sonhar com gari, deixa nos comentários. Se vocês quiserem relatar algum sonho que tiveram envolvendo essa figura do gari, também relata ele no comentário, deixa sua dúvida, eu estarei lendo e orientando
para que possam entender a interpretação correta do seu sonho, possam entender a mensagem do seu subconsciente com relação a isso. O objetivo do nosso canal é que ele não seja somente uma consulta rápida sobre sonhei com isso, qual é o significado, não, para que realmente você possa entender como o seu subconsciente trabalha, por que ele faz essas associações, qual o motivo, porque você vai ter outros sonhos às vezes envolvendo a mesma figura, mas precisa interpretar a história dele da maneira correta. E às vezes de um sonho para outro a mesma figura pode divergir um pouquinho. Então é necessário que tenhamos essa profunda compreensão e possamos entender como o nosso subconsciente trabalha. Você entendendo como o seu subconsciente trabalha, fica mais fácil você mesmo interpretar o sonho. Esse é o objetivo do canal, que você possa interpretar o seu sonho. Que às vezes, juntando 2, 3 elementos que você, por exemplo, viu aqui em nosso canal no vídeo, você possa daí, como um quebra-cabeça, montar a interpretação e saber o período emocional que você está vivendo, o sintoma que desenvolveu e que está aparecendo no seu sonho agora, no sonho que você teve na última noite, ok? No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!